as diferenciações. Mas na medida em que nós nos aproximamos muito desse princípio, essas diferenciações desaparecem. Elas passam a ter a mesma natureza. Então, uma alma que está, por exemplo, a alma que está, por exemplo, absorta em Deus, e ela entra no reino de Deus, por exemplo, ali, essa alma liberada, ela não vai ter o reconhecimento do ser como Deus. Não é necessário. Essa pressão, o princípio Deus, ele não tem a necessidade de ser adorado, como é ensinado. Às vezes se ensina que Deus criou a alma para adorar a Deus. Isso é uma coisa que é um conceito humano. Deus não tem essa necessidade de ser adorado. Mas quando se está lá, a necessidade de adorar é uma questão didática para a nossa evolução. Quando nós nos purificamos e compreendemos apropriadamente o princípio Deus, aí nós podemos passar para uma outra fase, que é uma fase mais... ela é uma fase... ela é mais simples e, ao mesmo tempo, ela é mais complexa. Ela é um paradoxo. Por quê? É simplesmente você aprender a gostar de um menino divertido, alegre, inteligente, Krishna. Isso não é difícil. Nós gostamos do Harry Potter, porque é um menino inteligente. Nós gostamos do Peter Pan, porque é um menino esperto. Nós gostamos do Pinóquio, porque... né? Então, a gente aprende a gostar de vários personagens que nós criamos. Isso demonstra que nós... Você entra aí nesses festivais de cosplayer, pessoal que gosta de se vestir como animes em festivais. Tem o Star Wars, que é Guerra das Estrelas, aí as pessoas vão lá e se vestem como os personagens dos filmes e tal. Porque as pessoas desenvolvem relacionamento afetivo com os personagens que os seres humanos criam. Então, essa é uma capacidade que nós temos, que é uma funcionalidade no processador para facilitar a nossa relação, para viabilizar o nosso exercício de relacionamento com o Krishna, com a pessoa Deus. Porque mesmo que nós pensemos ele como sendo um personagem criado, devido ao fato de ele ser belo, inteligente, amoroso, compassivo, gentil, educadinho, nós naturalmente desenvolvemos amor por ele. Nós temos essa capacidade. Assim como nós temos a capacidade de amar o Pinóquio. Nós temos a capacidade de ter amor por... né? A gente desenvolve afinidade, afeição por personagens que nós humanos criamos. Então, essa é uma capacidade que nós temos. A funcionalidade dessa capacidade tem a ver com a didática que o universo aplica sobre nós para facilitar a nossa relação de desenvolvimento de amor a Deus como pessoa. Por que nós não temos, então, essa relação de amor? São 8 horas. Justamente pelo fato de que nós temos vários receios, medos, concepções distorcidas. Então, a gente não consegue passar do primeiro estágio, que é a compreensão de Deus. E quando nós vamos entrar no segundo estágio, que é Krishna, nós já estamos vendo ele apenas como uma mitologia. E aí a nossa relação de adoração, de dedicação, tem a ver muito mais com o medo da morte do que com o amor propriamente por ele. Nosso coração está pesado de ansiedade, de medo, de ignorância, de vários síndromes de Estocolmo, de pressão de ignorância sobre nós, que a gente não consegue viabilizar a possibilidade de que esse princípio Deus é inteligente e pacífico. Porque nós somos violentos. Nós temos ignorância, ressentimentos, nós somos contaminados. Então, a nossa compreensão desse princípio é contaminada. Então, automaticamente, nós transferimos para esse princípio uma contaminação que é nossa.
A gente só consegue entender esse princípio depois que nós nos purificamos. Com o coração purificado, a gente tem uma visão mais clara. Essa visão mais clara permite com que a gente tenha, então, acesso a um outro nível da realidade de Deus, que é a intimidade de Deus. E, nesse caso, o aspecto da intimidade do absoluto, desse planeta, pelo menos, né, não há outras escrituras que descrevem essa intimidade do absoluto. Tá? Se você encontrar, por favor, traga. O Buscadores do Infinito é um grupo eclético, ecumênico, de pensadores, buscadores. Não traga na pauta, não tem problema nenhum. Mas pelos rastreios que eu já fiz nesse planeta Terra, esse específico, desse sistema solar específico, os Vedas são o único sistema de filosofia e de conhecimento e paradigma e teologia que explicam em detalhes a intimidade da vida pessoal de Deus. Não há outras escrituras que fazem isso. Tá? Não de maneira tão digital, tão vívida, tão tridimensional. Nesse caso, dentro dessa realidade, existe esse princípio, Krishna. E a descrição de Krishna é de que se trata de um menino, um jovenzinho, de 16 anos. Não, ele cresce, ele começa como um bebezinho e tal, ele tem todas as lilas, até que então ele alcança o apogeu, a maturidade, ele floresce na puberdade com 16 anos. E nessa idade, ele está madurinho, ele para de evoluir, ou ele para de crescer, para de envelhecer. Fica por aí, com 16 aninhos. Nessa idade, com 16 anos, a mentalidade de um adolescente, qual é? O que um adolescente quer com 16 anos? O que uma adolescente, uma menina quer com 15 aninhos, com 16 anos? Encontrar o grande amor. Quer viver um grande amor. Está assim, pulsando. Está quase que sentindo que a qualquer momento vai acontecer. Quem já teve 16 anos, quem já teve 15 anos, sabe? Então, essa idade chama-se Palganda, ou Kishori. Kishori significa plenamente florescido, com todos os sentidos prontos, maduros. Para quê? Para desfrutar o êxtase de amar. Agora, como nós somos, né, assim, de certa forma, a nossa condição existencial é egocêntrica, a gente não consegue admitir essa possibilidade para Deus, pobrezinho. Nós podemos, mas ele não pode. Ele tem que ser uma luz, ou então ele tem que ser um guardião, paradinho lá, cuidando que tudo funcione. Porque a gente tem essa ideia, adolescente, nós como somos adolescentes, nós temos essa ideia que os nossos pais trabalham, dão duro, fazem tudo para suprir, para nós vivermos a nossa fantasia de sermos adolescentes. Forever young, I wanna be forever young. Né? Eternamente jovem, eu quero ser sempre jovem, diz essa música. Eu quero ser sempre jovem. Essa música diz isso. Né? Então, e tem pessoas, atualmente, a geração atual é uma geração forever young. Sai de casa com 30, quase nem sai de casa. Que eles querem viver constantemente com a fantasia de que os pais trabalhem para que eles sejam eternamente jovens. Né? E por isso tem tantos casos atuais de assassinato de pais, porque eles querem ficar com a herança dos pais, para poderem serem eternamente jovens. Hoje é uma pandemia, é um negócio absurdo. É uma consequência da geração. Mas esse é outro assunto. A verdade é que nós queremos ser sempre jovens. Se você vai a uma pessoa mais velha, você fala, os momentos de felicidade. Aí, quando eu era jovem. Como eu gostaria de ter os meus 20 anos.
meus 18 anos, com a cabeça que eu tenho hoje, eu ia desfrutar muito mais, eles dizem. Porque a alma tem essa intuição de ser eternamente jovem. Você olha para uma pessoa, por exemplo, raramente a pessoa se sente com a idade que aparenta. Por exemplo, eu não me sinto com 50 anos. Eu não me sinto com 50. Até me esforço, às vezes, para me comportar como 50 anos, mas nem sempre eu consigo. Né? Se você olhar para você mesma e dar uma idade interna, não vai ser compatível com o que você enxerga no espelho. Raramente. Por quê? A alma tem essa intuição de ser eternamente jovem. Então, Krishna, na sua fase eternamente jovem, Kishore Lila, com 16 anos, ele, então, descobre que no palácio, que é no reino onde ele vive, isso é, assim, para facilitar a metáfora, tá? Porque aí, se a gente for entrar, mas como que Krishna passa a existir? Como? Se for entrar nos pontos metafísicos muito profundos, isso vai virar mais filosófico ainda. Então, eu estou tentando minimizar ao máximo a teologia para a gente poder já entrar na Radharani. Porque entrar no campo de Radharani não é entrar simplesmente falando de Radharani, porque se a gente não tiver uma contextualização mínima para entender esse princípio, vai simplesmente ser uma descrição mitológica de uma mitologia indiana, de uma princesinha mitológica. E aí a gente faz até o que poderia ser a chance de oferecer um serviço, acaba sendo, né, até uma distração, um desserviço para explicar o princípio Radharani. Ela é um princípio tão confidencial, tão secreto, que normalmente, assim, ela passa despercebida como sendo meramente mitológica. Uma deusa, né? Ou então nós transformamos ela numa divindade gigantesca, grandiosa, universal, quando, na verdade, esse princípio Radharani, ele simplesmente se concentra e se encerra na experiência de ser de uma menina que, de repente, se apaixona por Krishna. Ela é uma princesa e Krishna, na idade de 16 anos, perambulando pela floresta de Vrindavana, se depara com o Srimati Radharani por um arranjo das amigas de Radharani, fazem um arranjo para que Krishna se depare com Radharani. E quando eles se encontram, Krishna floresce plenamente a sua perfeição máxima de ser, que é o êxtase de amar Srimati Radharani. Então, Radharani, ela é a última peça para transformar a perfeição da criação de Deus na sua realização máxima. E Srimati Radharani, Srimati é um título, Radha é o nome dela, Rani é outro título. Então, esse ser, ele, descrito filosoficamente, é a potência feminina do absoluto. Quando nós falamos Hare, é a esse princípio que nós estamos nos conectando. A potência feminina do absoluto. Que a potência feminina, ela é superior à potência masculina. Mesmo quando um ser é masculino, se ele é puramente masculino, apenas masculino, ele fica violento, agressivo, bárbaro, com tendência à violência. O princípio masculino é forte. O princípio masculino é dominador, controlador. Ele sente necessidade de poder. Ele quer dominar. Esse é o princípio masculino puro. Quando o princípio feminino interage com o princípio masculino, o que acontece é que o princípio masculino ele vai se purificando. E quando o princípio masculino se purifica plenamente,
ele se transforma num princípio compassivo, maternal. Né? Pode ver que todas as pessoas que evoluem, que são evoluídas, os mestres, né, que nós chamamos de iluminados evoluídos, nós observamos o comportamento deles é qual? Maternal. Eles querem cuidar, querem ensinar, querem educar, se dedicam plenamente aos seus filhos, que são seus discípulos, aprendizes. A Jesus era uma mãe, basicamente. Né? Swami Prabhupada, o nosso mestre, ele era uma mãe, basicamente. E ele dizia, eu estou construindo uma casa para que todos possam morar. E o meu único pedido é que vocês, meus filhos espirituais, não briguem entre si, trabalhem juntos, cooperativamente, para o bem-estar da humanidade. Isso é o pedido de uma mãe. A mãe quer que os filhos brinquem, mas não quer que eles briguem. Então a mãe está sempre preocupando em alimentar os filhos. Por exemplo, o nosso mestre, Prabhupada, estabeleceu um programa que até nós temos aqui no nosso espaço, que é o Food for Life, Alimentos para a Vida. É um programa que tem no mundo todo para distribuir alimentos, para alimentar as pessoas. Então, os mestres, eles estão sempre preocupados em alimentar aos demais ao redor. Essa preocupação é a preocupação de uma mãe. A mãe está sempre preocupada em alimentar seus filhos. E a mãe está predisposta a dar a própria vida por eles. Então, esse princípio maternal, esse princípio mãe, é o que acontece com um homem purificado que evolui. Ele não fica efeminado, ele continua sendo um homem. Tem nobreza, caráter, coragem, determinação. Ele fica resoluto, forte, firme. Uma rocha. Assim são os mestres. Mas, se você olha no coração deles, é uma mãe. Ansiosa, preocupada, cheia de ternura, de compaixão, de amor, de cuidado, quer abraçar seus filhinhos. Por isso que as escrituras védicas dizem que os mestres perfeitos, ou os mais evoluídos, os mestres mais perfeitos, eles são suaves como uma rosa e duros como raios. É um paradoxo. Porque eles têm uma personalidade forte, decisiva, definitiva, eles não são muito facilmente seduzidos por lamentação, vitimismo e mimimi. Eles não são muito convencidos dessas histórias que os humanos têm para se justificarem. Então, eles estão sempre chamando a atenção dos discípulos para que eles evoluam, cresçam. Ao mesmo tempo, eles são compassivos. Eles querem abençoar, eles querem cuidar, querem proteger. Então, eles são duros, porque não têm... Eles parecem ser insensíveis. Não tem coração, é insensível. Não me compreende, não compreende a minha dor, o meu... Eles pensam assim, né? Então, parece ser duro porque, na verdade, ele quer curar a doença do vitimismo do discípulo, dos filhos, para que eles saiam dessa condição humana de nascimento e renascimento. Mas, ao mesmo tempo, eles têm compaixão à alma. Eles querem o melhor. Então, é uma mãe, é o princípio mãe. Então, nós vemos que, né, o princípio feminino, maternal, ele sobressai, em última instância, ao princípio masculino. O princípio masculino ele fica subordinado ou controlado pelo princípio feminino, que é o princípio maternal. Assim também é a suprema personalidade de Deus. Então, a suprema personalidade de Deus, ele é controlado pelo princípio feminino. Então, ele é controlado pelo princípio amor. O amor é uma potência que controla o próprio controlador. Por isso é que a alma condicionada, apesar de ela ser diminuta, muito pequena, ela tem condições de controlar o ser mais grandioso, o maior de todos os seres, que é o controlador supremo, a suprema personalidade de Deus. E nós
aprendemos a fazer isso através das técnicas conhecidas como o serviço devocional puro, ou Bhakti Yoga, que é onde nós aprendemos a como servir o Supremo, de tal maneira que nosso coração se purifique e o nosso amor controle a mente de Deus. Só que, nesse momento, nós já não estamos pensos. Já aí, nesse momento, se a pessoa é afortunada o suficiente para ter tido o contato com o Vaishnava, com o devoto de Krishna, então essa alma afortunada vai aprender a direcionar o seu estado natural de amar para Krishna. E na medida em que a pessoa desenvolve afinidade por Krishna e, ao mesmo tempo, já se purificou das dúvidas e das ofensas contra Deus, então essa relação afetiva de amor com Krishna ela é real. E, nesse caso, a relação já se dá imediatamente, não é preciso que a pessoa morra para perceber a influência ou a relação pessoal com Krishna acontecendo online. Então, a alma entra online na vida de Krishna e passa a viver um relacionamento íntimo de amor com Krishna. Esse relacionamento íntimo de amor com Krishna depende da alma, né? Tem almas que gostam de ser mamães de Krishna. E é uma delícia ser mamãe de Krishna. Porque ele se comporta como um filhinho mimado, carente, quer atenção. Essa é uma consideração. É uma forma de amar Krishna. Isso está disponível para almas liberadas. Ah, mas quem pode ser almas liberadas? Todos aqueles que quiserem amar Krishna. Ele próprio diz: aqueles que se aproximam de mim com amor e devoção, eu dou a inteligência pelo qual elas podem vir a mim. Ah, mas a alma não pode, ela é incapaz. Tudo bem. Eu sei que ela não pode, que ela é incapaz. Eu sei desse discurso todo. Mas e eu, como Krishna, sendo eu Deus, e se eu quero, eu torno elas capazes. Pronto, está resolvido o problema. Então, ele mesmo torna as almas que querem serem amantes dele qualificadas, para que sejam. E ele o faz através da instância Deus. O próprio Ser Supremo, o próprio Senhor Supremo, potencializa a alma para aproximar-se de Krishna e aprender a como controlá-lo com amor. E as modalidades são todas pessoais. Por isso, é preciso assumir uma posição pessoal com Krishna, sendo a mamãe de Krishna ou sendo o papai de Krishna também é possível. Ter Krishna como um filhinho. Cuidar dele como um filhinho. É uma delícia ser o papai de Krishna. Eu, por exemplo, fui pai de 2 crianças. E eu sei que é muito gostoso. É muito bom. É uma delícia você pensar que você tem que trabalhar para cuidar do futuro, para que as crianças, né, tenham os brinquedinhos, tenham tudo seguro, para que eles sejam felizes. É uma sensação simplesmente encantadora. É maravilhoso pensar assim. Viver dessa forma. Então, quando esse sentimento natural é transferido para Krishna, é a mesma coisa. O mesmo sentimento de amor, de carinho, de ternura, de querer cuidar de Krishna. Só que Krishna, ele é a verdade absoluta, a suprema personalidade de Deus. A gente sabe disso intelectualmente, só que quando entra no campo do amor por Krishna, essa consideração desaparece, ela fica obsoleta, retrógrada, ultrapassada, ela não entra mais na consideração. Então a gente não fica pensando Krishna como Deus. Nós passamos a amá-lo, simplesmente. Quando nós precisamos falar com Deus, nós vamos a Vishnu, Nrsimhadeva, que se comportam como Deus. Comportamento de Krishna, do ponto de vista do comportamento de Deus, deixa a desejar, a não ser que ele esteja falando a Bhagavad Gita. Aí você vai ver Krishna como Deus. Mas aí já não é Krishna, é Vishnu, Vasudeva.
dando orientações para o bem-estar da humanidade. Aí já é Deus trabalhando. Quando é Krishna, aí realmente é em Vrindavana. Normalmente é assim. Agora, tem pessoas que querem adorar Krishna como Deus, tudo bem, pode fazer isso. Só que a experiência de amor pessoal com Krishna só acontece quando a alma supera essa necessidade de ver Krishna como Deus. Isso é um processo. O conhecimento acerca de Srimati Radharani vem como consequência da interação com Krishna. Porque como Krishna ele é controlado por Srimati Radharani, todas as formas pessoais de amor por Krishna dependem de que Srimati Radharani, a potência feminina, injete no coração desse ser esse êxtase de amor por ele. Né? É dito que quando nós sentimos amor por Krishna, é porque Srimati Radharani sentiu compaixão dessa alma. Desejou que essa alma sentisse amor por Krishna. Então nós sentimos amor por Krishna por conta da influência de Srimati Radharani, que é um princípio que controla Krishna. Ele é amor puro. Ela é seria, né, às vezes, né, alguns sábios descrevem a forma de Srimati Radharani como uma boneca de açúcar candy e leite condensado. É super doce. E essa é a doçura concentrada do amor. A essência suprema da perfeição do amor. O amor em si, ele já é paradoxal, e ele já é confuso, intenso, complexo. Mas quando ele alcança, ou quando ele atinge a perfeição de ser, o nome desse princípio é Radha. E agora, como Radha, aqui, nesse mundo, que é a didática, aparece. Né? Está dito que Krishna jamais sai de Vrindavana. Porque ele é prisioneiro de Srimati Radharani e das pessoas que o amam. Né? Eu falei das possibilidades de pai, mãe de Krishna. Tem almas que querem ser amigos de Krishna, amiguinhos, amigos. De brincar com ele, de ir para a floresta, de passar o dia com ele, de conversar, de nadar, enfim, de conviver com ele. E o ambiente que Krishna gosta de viver é uma vilazinha cercada de flores, florestas, de animais, com um rio para brincar. Não é o ambiente festivo de Krishna, é uma floresta, é um vilarejo, não é uma cidade sofisticada. Ele gosta de morar na fazenda. Então chama-se Vrindavana, o vilarejo, que é onde Krishna vive as suas lilas principais, né, na forma de Krishna. Então tem algumas almas liberadas que assumem formas de amigos de Krishna. E tem 3 tipos de amigos. Amigos que são mais velhos, amigos que são da mesma idade e amigos que são mais novos. Então, os amigos de Krishna que são mais velhos gostam de ser amigos de Krishna um pouquinho mais velhos, porque eles são como... o humor deles é de pais de Krishna. Então, eles querem proteger, cuidar de Krishna. Um humor mais maternal também. Os que são iguais interagem com Krishna. E os que são menores querem um abrigo de Krishna. Tem uma classe de almas que, aí sim, né, querem se comportar ou assumir a forma de namoradas de Krishna. São meninas que se apaixonam por Krishna e vivem uma fantasia de como uma princesa, como uma menina plebeia que se apaixona pelo príncipe, que é uma espécie de amor impossível, mas que ela deseja viver essa condição de amar Krishna. Só que Krishna ele é o namorado de Srimati Radharani, o amante de Radharani. Todas as meninas são apaixonadas por Krishna.
mas elas também sabem que Radharani é a melhor amiga delas, e ela, Radharani, é a queridinha de Krishna. Então, esse amor que elas sentem, elas guardam em segredo. É um amor em segredo. Ao mesmo tempo, Shrimati Radharani intuitivamente sabe que todas as amigas delas também são apaixonadas por Krishna. Isso mantém-se relativamente em stand-by, vamos dizer assim. Quando Krishna se manifesta aqui, nesse mundo, todo esse sistema de convivência da Vrindavana original também se manifesta dentro do conjunto, dentro do contexto. Todas as realidades, mãe de Krishna, pai de Krishna, amigos de Krishna e Shrimati Radharani, com as amigas de Krishna, são as gopis, chamadas gopis. Então, quando ela aparece aqui nesse mundo, existem 3 versões para explicar como é que ela aparece. Algumas versões são simplesmente ilusões criadas pela própria Yogamaya para distrair aquelas almas desatentas, que são excessivamente religiosas. Porque as almas excessivamente protocolares, elas forçam o ambiente natural de Krishna a ficar formal, a ficar protocolar. Isso cria um dessabor na raça, que é na lila. É um tempero que não combina muito bem com a lila de Krishna. Então, para manter essas almas excessivamente protocolares num ambiente em que elas ainda vão se purificar, a Yogamaya cria sistemas de ilusão. São passatempos, histórias muito parecidas com verdadeiras, mas que, no fundo, são armadilhas que enganam aquelas almas que são mais desatentas, porque existe um processo de seleção para entrar na lila. Tá? É como quando o espermatozoide vai fecundar o óvulo. Tem uma parte que tem um oceano de pequenos óvulos. São milhões de óvulos, todos falsos. O espermatozoide vai e acredita que aquele é o verdadeiro, vai e sucumbe. São óvulos falsos. Por que o útero cria isso? Só para atrapalhar a vida dos pobrezinhos que estão lutando ali, tentando alguma coisa, honestamente ali lutando, querendo fecundar o óvulo, aí o útero vai e inventa um monte de óvulos falsos só para atrapalhar a vida dos pobrezinhos, né? Não podia encontrar alguma coisa melhor para fazer, né? E ficar criando óvulos falsos. Qual é a função disso daí? Selecionar aqueles que são mais fortes. Então, o sistema de ilusão criado pela Yogamaya tem a função de selecionar aqueles que são mais atentos, que realmente querem a experiência orgânica da lila com Krishna, sem preconceitos, sem a obrigação de forçá-lo a ser Deus. Porque como nós somos almas assustadas, amedrontadas, nós forçamos Krishna a se comportar como Deus. E aí ele precisa deixar de ser Krishna para ser Deus para nós. Mas já existe esse princípio Deus. O próprio Senhor Vishnu assume essa forma, manutenção. Vishnu é o Senhor da manutenção. Então, quando a lila de Vrindavana aparece nesse mundo, esse princípio Vishnu providencia para que uma réplica da Vrindavana se manifeste aqui, não a Vrindavana original. A Vrindavana original permanece lá. Krishna permanece lá. Radharani permanece lá. As gopis, a mãe e o pai, todos permanecem na Vrindavana original. Não precisa trazer os pobrezinhos para cá, para misturá-los a essa situação constrangedora aqui. E esse ambiente aqui é didático. Ele é funcional. Então, traz-se os protótipos, que são os arquétipos, que não têm diferença nenhuma dos originais, e não são as pessoas propriamente, os arquétipos, os personagens.
esses personagens eles são então ocupados por diferentes almas que estão em fase de aprendizagem, é um estágio. Algumas funções estratégicas são assumidas diretamente pelas potências Vishnu ou a Shakti, que é a feminina. Então, Radharani, por exemplo, a própria Shakti, que é uma potência de Vishnu, assume a forma de Radharani para fazer o papel de Radharani. A Radharani original, ela não precisa, pobrezinha, deixar a Vrindavanazinha querida dela para vir aqui se envolver com essa confusão toda. Ela permanece lá. A Shakti do Senhor Vishnu, que é uma potência feminina, assume a forma de Radharani. Não tem diferença nenhuma, porque a Shakti feminina é ela mesma. Mas, ao mesmo tempo, a original não sai de Vrindavana. Como que ela aparece no contexto como uma criança comum? São as versões. Tem 3 versões, das quais 2 não são versões muito perfeitas. E uma delas é a mais... tem uma perfeição mais coerente com assim, o princípio didático que é aplicado para que as almas, enfim, que elas evoluam. Então, eu vou falar desse princípio, né? Eu vou mencionar esse princípio aí, tá? Eu vou mencionar aquele em que nós aprendemos através dos mestres autorizados a reconhecer como o mais perfeito. Uma coisa boa, né, pode ficar ainda melhor. Só que no caso da metáfora que eu dei dos espermatozoides, os óvulos, eles matam os filhotinhos, né? No caso dos passatempos de Krishna, não. A sombra de Krishna purifica as pessoas. Então, mesmo que o passatempo não seja perfeito, mesmo que a explicação não seja perfeita, ainda assim é auspicioso. Purifica o ser. Muito embora não produza aquele êxtase supremo da relação direta de amor, ele não tem essa potência, é chamado um abassa, um lila abassa. Abassa significa sombra. Tem a lila original e tem uma sombra da lila. Então, esses passatempos, que não são muito precisos, são equivalentes de sombras. Eles purificam o ser, mas não produz o êxtase do amor em si. Tá? Então, não tem perda nenhuma. Não há prejuízo. Porém, para aquelas almas mais atentas, elas conseguem identificar o que é um passatempo preciso de um passatempo que é uma sombra. Também tem isso. É uma parte meio bem assim radical do jogo, mas tem essa parte do jogo também. Não é que todas as coisas são autorizadas. Tem muitas histórias que são sombras. Então tem que, com o tempo, aprender a identificar. É como identificar, por exemplo, uma obra de arte autêntica, original, de uma cópia. E aí é preciso saber como fazer isso daí. É com o tempo que se aprende, com a familiaridade. Bom, então, se diz que Radharani, tentando ver as horas aqui, que eu tenho um time para mim também. Tá, chegando aí, tá mais 10 minutos. 15, na verdade. Radharani, o pai dela chamava-se Vrishabhanu, ok? E a mãe chamava-se Kirtida. A mãe, então, não tinha... depois ela até teve, mas ela não conseguia gerar filhos. E Vrishabhanu, um homem muito piedoso, um hindu piedoso, devoto de Surya, que naquele período, todos eram muito devotados aos deuses, aos semideuses, né, da epopeia védica, como Indra, Ganesha, até hoje ainda, né, Surya também, mas Indra, por volta de uns 4, 5 mil anos atrás, Indra deixou de ser adorado, Brahma também, e permaneceu mais Krishna, Shiva, Ganesha, esses deuses gregos, védicos, né? E é que a moeda falsa é muito parecida com a verdadeira. Então, as que prevalecem são verdadeiras, as que sucumbem são falsas. Muito simples. Né? Então, nesse período, o Vrishabhanu, que é o pai de Srimati Radharani, ele era um devoto muito sério, fiel de
de Súria. E a esposa sempre muito triste, era uma rainha lindíssima, e ele era proprietário de muitas vacas, muitas terras, e produzia grãos alimentícios também. E ele era muito rico, mas ele não tinha filhos. Então, ele convocou os sacerdotes, os astrólogos, pandits, pujaris, adoradores de Vishnu, e realizou um grande yagya, que era um sacrifício védico para que a esposa ficasse fértil. Então, foi dados caridades, dakshinas, e foram observados os preceitos orientados pelos sábios. E Vrishabhanu, então, foi até o rio Jamuna e praticou uma austeridade prescrita por um período. Nesse período em que ele estava retirado, então essas austeridades prescritas duravam, às vezes, meses. Então ele estava retirado e num determinado momento em que ele estava em transe, a divindade Surya decidiu compensar o seu devoto dedicado com um presente. E ele, então, ofereceu a ele uma filha como presente. Então, o potencial de ter uma filha como presente. Então, essa filha, primeiro, manifestou-se no coração de Vrishabhanu. Ele viu a menina dentro do coração dele antes. Depois, ele sentiu que um musgo, alguma coisa tocava no corpo dele. Ele abriu os olhos e, quando ele viu, tinha realmente uma cestinha ali com uma criança, uma menininha. Muito bonitinha, com os olhinhos fechados, envolvida em panos finos, flores. E ele, então, imediatamente despertou amor por aquela criança. Mas ele, como uma pessoa, um rei responsável e consciente, ele procurou informação na região para saber se aquela criança pertencia a alguém. E ninguém reclamou a criança. Então ele levou feliz para casa a menininha. E quando ele chegou em casa e mostrou a menininha para a esposa dele, ela então se sentiu abençoada pelos deuses, até principalmente depois que Vrishabhanu explicou que a criança não tinha origem. Não havia, ele fez a busca e não foi reclamado, ninguém reclamou direito de pais da criança. Então a criança era realmente apareceu dentro do contexto, ele explicou a meditação e a criança apareceu. Então eles se sentiram benditos, abençoados pelos deuses, por Surya Deva, e deram o nome dela de Radha, que significa a adoração perfeita ao Supremo. Então, Radha significa a forma mais perfeita de se adorar. Então, deu-se o nome dela de Radha. E como ela era uma princesinha, então, Radha Rani, princesinha Radha. Shrimati é um pronome, que remete à delicadeza, à intimidade, ao carinho, É um pronome que é utilizado na intimidade, com carinho. Então, Shrimati Radharani, a princesinha Radharani. Ela ficou conhecida assim. Só que ela não enxergava. Ela apareceu com os olhinhos fechados. Ela não abria os olhos. Até que, quando Yashoda, que é a mãe de Krishna, veio visitar Kitida, que eles eram vizinhos, moravam próximos, eram fazendas próximas, mãe Yashoda, quando soube que Kitida tinha tido um bebê, ela ficou extremamente feliz, porque ela estava triste, porque sabia que a amiga, a vizinha, não podia ter filhos. Então, as duas eram rainhas. A Yashoda, a mãe de Krishna, é conhecida como a rainha Yashoda. E o pai de Krishna, o rei Nanda. Então, Krishna é um príncipezinho. E Radharani é a princesinha do rei Vrishabhanu e da rainha Kitida.
Então, as duas rainhas se comunicavam entre si, amigas. E a rainha Yashoda sabia que Kirtida não podia ter filhos e tal. Então, ela estava muito triste por conta disso. Quando ela soube, depois de um tempo, que ela tinha uma criança, a rainha Yashoda fez uma comitiva e foi até lá para visitar Kirtida, para conhecer o bebê e comemorar a felicidade de ser. Quando ela chegou lá, Kirtida estava explicando, fazendo aqueles momentos, né, interativos e falando que a menina apareceu num contexto assim e que ela não enxergava. E ela, então, ia lá para buscar a criança. Só que nesse meio termo, Krishna é um menino. Ele tinha, acho que, 4 aninhos nesse período, nessa época. Então, sabe como é a criança, né? E as duas rainhas começaram a se distrair e o príncipezinho começou a explorar o palácio, curiosinho, é um lugar diferente. Aí ele saiu andando. E ele acabou indo no quarto de Radharani. Ok? Quando ele chegou no quarto de Shrimati Radharani, no quartinho, ele abriu a porta e entrou. E ela estava no bercinho dela, paradinha. Ele, então, sentindo o perfume dela, foi na direção dela e começou a brincar com ela, a cutucar ela, a puxar ela, a acordar ela, porque é uma criança, né? Queria ver a criança. Então, de repente, Shrimati Radharani abriu os olhos e os olhos dela eram azuis, que Krishna tinha uma tonalidade azulada, então assim que ela abriu os olhos, ela teve um susto, um espanto, porque é um encontro, Radharani e Krishna são eternamente ligados em si. E aquele momento foi uma lila de espanto. Então, quando Radharani abriu os olhos dela se expandiu como uma flor, uma pétala de lótus, e ao mesmo tempo o choque da emoção produziu nela a tonalidade de ter os olhos na cor azulada. Ficou olhos azuis. A Radharani tem olhos azuis. A primeira coisa que ela viu, a primeira coisa, né, que ela viu foi Krishna, azulzinho. Então ela ficou com os olhos azuis e os olhos adquiriu a forma de espanto. Então, Radharani é espantosamente linda, de olhos azuis. Quando as rainhas chegaram no quarto para ver Radharani, viram que ela estava brincando com Krishna e com os olhinhos abertos. A mãe de Radharani, então, pegou Radharani no colo. Ela viu que Radharani interagia, olhava todas as coisas, né, como uma criancinha curiosa, feliz. E nesse momento, então, comemorou-se, né, o advento do primeiro momento em que Radharani abre os olhos, foi com Krishna. Então, esse é um passatempo que, né, os devotos comemoram, quando Radharani abre os olhos e enxerga o primeiro princípio que ela enxerga é Krishna. Então, Radharani, ela nunca sai de Vrindavana. Quando ela abre os olhos, ela vê Krishna, então ela se vê novamente em Vrindavana. Então, ela permanece eternamente em Vrindavana. Essa é o passatempo do advento, da forma como Shrimati Radharani aparece nesse mundo. Depois, eles se separam, passam um período longo separados e vão se reencontrar novamente quando Krishna faz 15 aninhos e Radharani também tem 15 anos. Eles têm mais ou menos a mesma idade, né? Assim, uma leve diferença. E são dois adolescentes que tiveram amor à primeira vista quando eram criancinhas e se redescobrem na adolescência. Se apaixonam, se reapaixonam, vivem intensamente o sentimento de amor um pelo outro, sendo que esse amor é proibido. Porque Radharani, nesse meio tempo em que eles estavam separados, foi oferecida em casamento para um rapaz chamado Abhimanyu. A cultura védica é assim, a menina, quando faz 12 aninhos, 13, ela já é casada. Os próprios pais fazem os arranjos. E o menino só pode se casar normalmente com 22, 23 anos, que já tem condições de assumir a responsabilidade de dirigir uma família, uma casa, trabalhar, enfim. Então, Krishna só tinha 15, ele não estava pronto para se casar. Mas Radharani, não, ela já estava. Então, Radharani foi oferecida em casamento para Abhimanyu. Então, quando eles se reencontraram, olha só, Radharani já estava parcialmente casada e Krishna era só um adolescente, feliz,
se divertindo com os amigos, né, um tipo playboy, né? E Radharani era uma menina casada, parcialmente casada, porque os passatempos de Krishna com Radharani acontecem quando ele tem 15, 16 anos. Depois ele sai de Vrindavan e vai para Mathura e nunca mais retorna. Então, durante esse ano da puberdade de Krishna, os passatempos das lilas de Krishna com as meninas Gopis e Radharani acontecem. E nesse período de um ano é o período de preâmbulo do casamento da menina. Então, a menina começa a conhecer a família, a interagir. Então, você diz que essa menina já está casada, mas ela não tem contato, intercâmbio direto ainda com o esposo. É só uma preparação de convivência com a família, porque na Índia é assim, não se casa só com a pessoa, se casa com a família toda. Quem assiste filme indiano sabe como é que funciona. Se casa com a família toda. Então, a menina primeiro precisa se acostumar com a nova família, para depois ter uma convivência com o esposo. Então, Radharani estava nessa fase de se acostumar com a nova família, e nesse período ela reencontrou Krishna na floresta, primeiro através dos sonhos, que ela começou a ter sonhos com o menino, e ela se apaixonou pelo menino do sonho dela, mas ela não sabia quem era, então primeiro ela achou que era fantasmas, que a nova casa que ela foi morar tinha uma deidade lá, que era a deidade de Kali. A mãe do esposo de Radharani adorava Kali. E Radharani adorava Surya. A família de Radharani adorava o Surya. E a família de Abhimanyu adorava o Kali, que é uma forma aterrorizante da Devi, da Durga. E Radharani se assustou com aquela deidade aterrorizante e achava que os sonhos que ela estava tendo com o menino que ela estava se apaixonando eram produtos das magias de fantasmas, que estava tentando perturbar a vida dela, porque como que ela tinha recentemente se casado com um rapaz, o Abhimanyu, e estava tendo sonhos com outro menino. Isso para uma menina védica, uma princesa como Radharani, isso é impensável. Então ela começou a ter sonhos, e ela sofria muito com isso porque ela guardava em segredo, porque para ela isso era um conflito muito grande. Como ela vai ficar pensando em outra pessoa? A mente tem que estar conectada com o esposo, mas quem é esse menino que aparece na minha mente, nos meus sonhos, e me faz dançar? E que ela se apaixonou por uma fantasia. Ela não sabia quem era ela, quem ele era. Como as outras Gopis amigas de Radharani conheciam Krishna na convivência com Krishna, e Radharani, uma princesa, não sai do palácio. Radharani, as meninas não saem, as princesas não saem do palácio, os meninos saem, podem andar, mas as meninas ficam preservadas no palácio. Então Radharani não tinha experiência da convivência na vila. Krishna não, Krishna andava por todos os lugares. Radharani era reclusa, ela não conhecia quase nada da região. As amigas de Radharani, que eram meninas que vinham para o palácio para cuidar da princesa, para servir a princesa, para serem, enfim, cortesãs no palácio, é que conheciam Krishna. Então, quando ela confessou que estava precisando de um sacerdote que fizesse exorcismos nela, para ela sair os fantasmas que estavam com ela, as meninas pediram para ela descrever como era o fantasma que aparecia na mente dela, e ela fez uma descrição de Krishna. Então, as meninas conheciam Krishna. E as meninas acharam muito engraçado Radharani descrever Krishna sem nunca ter visto Krishna. E elas disseram para Radharani, nós vamos encontrar o sacerdote perfeito para exorcizar o seu fantasma. E Radharani ficou muito feliz e confiante de que as meninas iam fazer exatamente isso, porque na cabeça de Radharani era só tirar o fantasma e pronto. Só que então elas pegaram, levaram Radharani até Vrindavana, no Radhakunda, que era o chalé de Radharani particular da princesa. Fizeram um arranjo para que Krishna chegasse perto e que Radharani se deparasse com Krishna. Quando Radharani se deparou com Krishna pela primeira vez depois de alguns anos, ela entrou em choque, que ela reconheceu Krishna como um menino fantasma que apareceu na mente dela, e Krishna entrou em choque com a beleza de Radharani, deixou a flauta dele cair, ficou em estado de choque, e Radharani, trêmula, assustada, sem entender o que estava acontecendo. Esse foi o primeiro momento do primeiro encontro de Radharani com Krishna.
ela achando que ele era um fantasma, e ele achando que ela era uma aparição, uma ilusão da mente dele. E ele se perguntava, o que é isso? Será que é uma ilusão da minha mente? E Radharani se perguntava, o que é isso? Será que é uma ilusão da minha mente? E ambos em choque, querendo entender o que estava acontecendo. E os dois poderosamente atraídos um pelo outro por uma explosão de amor que não podia ser vivido, porque Radharani já estava casado. Bom, daí para frente é outra história, né? Daí começa a lila das batalhas que Krishna tem que vencer para conseguir alguns momentos da atenção de Radharani. E ela, sempre muito casta e fiel, evitando Krishna ao máximo, por conta de toda uma questão ética de ela ser casada e ele ser só um menino inconsequente, porque um jovem de 16 anos apaixonado só queria estar com ela. E ela, sabendo de toda a responsabilidade que ela tinha, já estando casada, famílias envolvidas, prestígio social, religião, tanta coisa em jogo, e ele tocava a flauta, encantava a mente dela, desestruturava ela psicologicamente, e assim eles, eventualmente, Krishna conseguia aproximar-se dela a muito custo. Mas ele queria o tempo todo estar com ela, ele só pensava nela, ele estava perdidamente apaixonado por ela, tudo que ele fazia era pensando nela, e Radharani ansiando, tendo a esperança de que um dia ela pudesse integralmente poder dedicar-se e render-se completamente a Krishna, e eles viverem essa história de amor profunda que eles sentiam um pelo outro, mas que não podiam viver, por conta das considerações sociais. Então, esse é o contexto da história de Radharani com Krishna. Tá? Agora, o que a gente faz para autenticar isso, para validar isso do ponto de vista teológico? Nós saímos de Vrindavana, voltamos lá para a nossa condição de olhar para Deus, e aí compartimentalizamos tudo, para poder justificar isso filosoficamente, senão fica parecendo realmente uma história de conto de fadas. E o pior é que é um conto de fadas, só que é real. Srila Prabhupada, o mestre espiritual, o fundador da ISKCON, a Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, escreveu em seu livro chamado Krishna Book, o livro que conta as histórias de Krishna. Ele diz assim, os passatempos de Krishna, a lila de Krishna, são contos de fadas reais, e somente aqueles que têm a mente de uma criança é que podem entender os passatempos de Krishna. Porque as crianças acreditam em contos de fadas. Então, aqueles que não acreditam em contos de fadas não poderão entender a lila de Krishna. A consciência de Krishna é para pessoas inocentes, puras de coração, que acreditam em contos de fadas. Só que esses contos de fadas são autenticados, viabilizados e filosoficamente defendidos por sábios muito iluminados. Essa é a grande diferença. Entendeu? Então, primeiro você se banha na sabedoria dos sábios, da autenticação filosófica e teológica, para depois mergulhar nos passatempos na lila de Krishna, que precisa de um ser inocente, de pureza transcendente, que possa imergir num conto de fadas e vivê-lo eternamente. Essa é a proposta. Senhoras e senhores, a sorte está lançada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Para facilitar a nossa pesquisa, digamos,